No hospital, uma enfermeira entra no quarto de Bahar e pede que ele se levante e dê uma caminhada de alguns minutos. Bahar caminha pelo corredor e vê um policial sentado ao lado de outra sala. Então ele vê Yusuf entrando naquela sala ao longe e percebe que Arif está lá. Bahar fica triste e continua seu caminho. Yusuf diz a Arif que está pensando nisso e que se não quer mais problemas, seria melhor que ele lhe desse seus apartamentos. Com tudo o que aconteceu, você sabe que vão culpar você pelo acidente e não quer que levem seus pertences. Arif diz que tudo bem. Yusuf, surpreso com a pronta resposta, avisa que ligará para Kisme agora mesmo para ajudá-los na transferência. Arif pergunta por que ele age assim, porque a única coisa que lhe importa é tirar tudo o que tem. Yusuf diz que não é verdade, ele só está interessado em ter certeza de que seu filho está bem e fazendo a coisa certa. Arif se levanta e pergunta se ela não sabe o que aconteceu. Ela matou Atice. Bahar está ferido e Sarp está lutando por sua vida. Yusuf diz que foi um acidente que poderia ter sido evitado porque decidiu levar Bahar ao hospital. Arif se irrita e manda que ele vá embora e o deixe em paz. Yusuf obedece e sai do local. Enver e Sirin estão sentados em um banco de frente para o mar e começam a dizer várias frases que Atice lhes diria se estivesse com eles, conselhos que ela lhes daria e até como chamaria a atenção deles no meio de um problema. Pai e filha enxugam as lágrimas e elas se levantam, dão as mãos e decidem voltar para casa. Sirin pede as chaves para abrir a porta, eles entram e imediatamente começam a ouvir a voz de Atice por toda parte, veem seus sapatos e seus pertences. Sirin tenta se acalmar e avisa ao pai que irá buscar um copo d'água para ele tomar o remédio. Ela vai até a cozinha e serve a água, mas vê que as luvas e o avental da mãe estão ao seu lado. Pega tudo e joga no lixo. Sirin segura a cabeça e se lembra de todos os momentos em que a mãe foi seu único apoio. Ela cai no chão e enquanto chora grita bem alto que precisa da mãe. Enver também chora ao ouvi-la. Henry e Seida chegam ao apartamento e ela coloca as crianças na cama. Aí você vê a escova de cabelo do filho sobre uma mesa e ela caminha em direção ao quarto onde Henry está. Seida conta que Arda esqueceu a escova de cabelo no quarto. Henry sorri e ela se senta ao lado dele e apoia a cabeça em seu ombro. Então ela se levanta, pede desculpas e diz que irá buscar os cobertores para ele dormir no sofá. Henry esconde a escova de Arda no meio das almofadas. Bahar se levanta e caminha em direção ao quarto de Arif. Bahar pede ao policial de plantão que lhe permita ver o paciente e o policial concorda. Ela entra na sala e diz a Arif que veio saber como está tudo. Aí ele se senta ao lado dele e Arif diz que ele nem merece falar com ele, deveria ter sido ele quem morreu e não Atice. Ele também diz a Bahar que se ele realmente se importa com ele então era melhor que ele se você não o perdoar, porque o faz, ele não poderá pagar pelo erro que cometeu. Bahar com a voz trêmula diz que foi apenas um acidente. Arif conta que as testemunhas garantiram que ele não parou no semáforo. Sua irmã Kisme tentou esconder a informação, mas ele conseguiu ler o boletim de ocorrência. Arif devastado pede a Bahar para ir embora. Ela se levanta e caminha em direção à porta, mas antes de sair, Arif deseja a Sarp uma rápida recuperação e que um dia ele também possa perdoá-lo. Ele não quer que Nisa e Doruk saibam o que ele fez ao seu pai. Bahar apenas diz que Sarp está bem e sai da sala. Ouvimos a voz de Bahar dizendo que quando ela era menina pensava que a vida era como um jogo. Mais tarde ele entendeu que era um campo de batalha em que às vezes você ganha e às vezes perde, em que você deve passar pelas situações mais difíceis. Você tem que cair para aprender com os erros que são cometidos. Vemos Sirin tirando os pertences de sua mãe do lixo e os abraçando enquanto gritava e chorava. Bahar diz que sempre que ela caiu ela recuperou as armas e voltou ao campo de batalha. Suas armas são o amor, a esperança e os filhos. Bahar chega ao seu quarto e ao abrir a porta percebe que Sarp está lá. O médico permitiu que ela ficasse em outra cama ao lado da de Bahar. Bahar senta-se na cama de Sarp e pergunta como ele se sente. Sarp diz que agora que o viu se sente muito melhor, pois não tinha notícias dela. Bahar diz que ela está bem. Sarp diz que Atice estava ao seu lado e diz que sente muito. Ele espera confortá-la dizendo que sua mãe estava muito calma e morreu sem sofrimento. Então Sarp pergunta como estão os filhos. Bahar responde que estão muito tristes, pois ainda não assimilaram tudo. Sarp começa a chorar e conta que tudo isso aconteceu por culpa dele, pois ele não conseguiu protegê-los e eles tiveram que sofrer muito sozinhos.
Bahar pega suas mãos e diz que por enquanto a única coisa que importa é que ele se recupere. E Eyal pede que eles conversem por mais alguns minutos e então eles devem descansar. Ela sai do local. Sarp pede desculpas novamente por tudo e Bahar, soluçando, diz que estava muito feliz por estar com ele. Todos os dias ela ficava grata por estar ao seu lado, mas quando ele foi embora ela ficou muito chateada. A solidão, a confusão, o desespero acabaram desaparecendo com o tempo. Porém a fúria não foi embora, nem quando ele voltou ele conseguiu se livrar da fúria. Então a vingança passou a ser mais importante do que ficar feliz pelo seu retorno. Ela pede que ele a perdoe por ser tão tola. Sarp diz que a perdoou há muito tempo. Bahar se aproxima dele e propõe esquecer tudo o que aconteceu no passado. Ela quer recomeçar com ele e ser uma família feliz. Sarp chorando diz que essa é a frase mais linda que você já ouviu. Bahar diz a ele que todos inclusive Sirin ficarão juntos como uma família. Todo mundo merece ter amar e ser amado. Bahar pede que sua mãe o ajude a proteger e zelar por Sirin. Ela pede perdão novamente por não querer ouvir seu coração e beija as mãos de Sarp, que segura seu rosto e diz que a perdoa por tudo o que aconteceu no passado e por tudo o que acontecerá no futuro. Ela é como uma página em branco, sem mancha. Bahar sorri e o beija. Por outro lado, vemos Piril na sala com os convidados do funeral de seu pai. Ela manda um dos funcionários preparar o carro e em 5 minutos ela sairá pela porta dos fundos. Se alguém perguntar sobre ela, deve dizer que a pressão arterial dela baixou e ela foi descansar. Pouco depois, ela sai de casa em uma van. Sirin e Enver dormem juntos. Sirin adormece, Enver se vira e ao lado dele vê a Tice novamente. Ela diz que ele ainda não prometeu o que pediu e pede que ele saia e converse para não acordar Sirin. Enver vai até a cozinha e a Tice diz que ela não foi prometida no hospital. Então ela saiu muito preocupada. Enver pede desculpas porque não pode prometer a ela. Ele teme que, se o fizer, nunca mais haverá como está fazendo agora e não poderá viver sem ela. A Tice coloca as mãos no rosto dele e diz que ela já se foi. Ele deve deixá-la descansar em paz e prometer que cuidará de Sirin e estará sempre ao seu lado. Enver diz que ela está bem. Ela promete estar com a filha aconteça o que acontecer. A Tice sorri, agradece e o abraça. Então ela avisa que é hora de descansar e sai da cozinha. Enver tenta segui-la e a procura por toda a casa, mas ela não está mais lá. Preocupado, Sirin sai do quarto e pergunta o que ele está fazendo. Enver diz que estava procurando alguma coisa e volta para a cama. Piril chega ao hospital e corre para dentro em busca do quarto de Bahar. Ela o encontra e abre rapidamente a porta, mas a cena que vê a deixa perplexa. Bahar empurrou sua cama para perto da de Sarp e eles estão dormindo juntos, de mãos dadas. Nesse momento, Arif passa pelo policial e reconhece Piril. Ele pergunta por que ela está ali parada e não entra. Piril pede que ele veja por si mesmo. Arif se aproxima do quarto e vê Bahar e Sarp dormindo juntos. Ele fica surpreso, mas diz a Piril que é melhor ir embora porque não há nada para ver. Ele fecha a porta. Arif pergunta o que ele está fazendo ali. Piril olha para ele e conta que o ex-marido sofreu um acidente, então ela veio visitá-lo. Piril deseja que Arif melhore e caminhe em direção à saída do hospital. No dia seguinte, Nizam e Doruk surpreendem Sarp e o acordam. O homem parece muito feliz e Bahar também acorda ao ouvir seus filhos. Seida cumprimenta marido e mulher e diz que Sarp parece melhor. Doruk diz a Sarp que sentiu falta dele e ele diz que também sentiu e pede que não se preocupem mais porque ele está bem. Da mesma forma, os filhos se aproximam para dar carinho à mãe. Doruk conta a Bahar quem os levou ao hospital e passou a noite na casa de Seida. O amigo de Bahar explica como as coisas aconteceram. Ao mesmo tempo vemos que Henry está no quarto de Arif visitando. Kisme também está lá. Dizem a Kisme, que sabe que ela é irmã de Arif e também advogada. Com certeza precisará da ajuda dele em breve, pois quer a custódia do filho. Ele pede a Arif que não o entenda mal porque ele não faria nada sem a aprovação de Seida. O que acontece é que Arda precisa de educação especial e como a avó tem a guarda, nem Seida nem ele tem direitos legais sobre o filho. Kisme dá a ele um de seus cartões e pede que ele ligue para ela sempre que precisar. Ela o ajudará de qualquer maneira que puder.
Bahar pergunta a Seida se ela falou com Enver. Seida responde que sim, mas ela apenas disse que estava bem e que viria visitá-los mais tarde. Seida olha para Sarp e pergunta se ele está se sentindo bem, já que está muito pálido. Bahar, tentando não assustar os filhos, diz que é normal porque ele acabou de sair da cirurgia. Seida entende isso e diz que é melhor ir ao refeitório para deixá-los passar um tempo em família. Em casa, Enver e Sirin abrem a porta a dois vizinhos, que trouxeram comida e vieram visitá-los para dar as suas condolências. Eles permitem a entrada na sala. As mulheres falam sobre a Tice e dizem que não esperavam que a amiga fosse embora tão rapidamente. São um pouco ousados e falam como se fosse fofoca. Sirin não suporta mulheres velhas e percebe que uma delas toca a mão do pai e tenta flertar com ele e se aproximar. Esta mulher diz a Enver que ele ainda é muito jovem e pode encontrar uma mulher que o faça feliz. Sirin diz que irá à cozinha servir alguma coisa e a outra vizinha diz que emprestou um prato de porcelana a Tice para que ele possa ser devolvido a ela. Sirin olha com raiva para o pai e vai até a cozinha pegar o prato. Ela volta para a sala e joga o prato no chão para quebrá-lo. Ele então se desculpa dizendo que escorregou de suas mãos. Os vizinhos decidem que é hora de ir embora, se despedem e vão embora. Seida compra chá e vai até uma mesa para beber. Vemos que Fazilha também pede chá, mas ao ver que será servido em copo de plástico, fica irritado e pede que seja servido em copo. O vendedor diz que todos os copos de vidro estão levados, mas Fazilha responde rudemente que não deve ter preguiça e recolher os que não estão mais em uso para lavá-los. Seida está ouvindo tudo e pede para ele não criar problemas com isso. É o mesmo chá independente da embalagem. Ele então oferece o copo que ele está bebendo, mas Fazilha devolve e diz que não o quer. Seida entra na cozinha do refeitório, lava o copo e serve o chá Fazilha. Aí ela diz que as pessoas têm muita dificuldade em pensar em que tipo de copo uma bebida é servida. Fazilha diz que isso é importante para ela e se senta à mesa. Seida apenas olha para ela. Sirin diz ao pai que não acredita que um dos vizinhos esteja flertando com ele e o outro peça o prato que emprestou à mãe quando ainda nem a enterraram. Os dois vestem os casacos e vão embora. Casa. Enver tenta acalmar a filha, mas de repente Sirin começa a gritar no meio da rua que estão todos amaldiçoados e ela espera que morram logo. Ela xinga os dois vizinhos que vieram visitá-los e avisa a todos que ainda não é o funeral da mãe e que um deles estava flertando com o pai. Enver não aguenta e corre de volta para casa. Sirin o impede e pede desculpas, mas Enver agarra seus braços para tentar bater nela. De repente Enver vê a Tice na sua frente e decide se acalmar e abraçar sua filha. Quando ele vira seu olhar novamente, a Tice já se foi. Enver e Sirin recomeçam a viagem para o hospital. Fazilha liga para uma responsável por uma empresa de assistência e pergunta se há mais alguém que possa cuidar de seu filho. A mulher ao telefone responde que ninguém de sua equipe quer trabalhar com o Sr. Raif, seria melhor se ela pedisse ajuda em outra empresa. Fazilha agradece e desliga a ligação. Vemos que Raif procura algo para comer em sua cozinha, só encontra cereal e come um pouco, mas depois joga tudo fora. Fazilha conta a Eyal que a mulher que ele mandou para sua casa não conseguiu se dar bem com seu filho, e Eyal conta a ele. Ela diz que Raif na verdade a expulsou de casa, até a enfermeira ligou para ela chorando. Fazilha pede desculpas e diz que o filho é uma pessoa difícil e muito sensível. Ela pergunta se ele pode encontrar outra pessoa, alguém que possa se dar bem com ele. E Eyal pede desculpas, mas não conhece ninguém. Fazilha diz que está bem e pergunta se seria possível passar mais uma noite no hospital, já que não quer voltar para casa sem antes encontrar alguém que cuide do filho. E Eyal diz que pensou que gostaria de ficar com Raif, mas Fazilha diz que ela não pode fazer nenhum esforço ou cuidar bem dele, ela deve cuidar da própria saúde para ficar com ele por muitos mais anos. E Eyal diz a ela que entende e informa que realmente tem alguém em mente que pode ajudá-la. Poucos minutos depois, Eyal entra no quarto de Bahar e pede às crianças que deixem os pais descansar. Esta noite eles ficarão com ela e amanhã poderão visitá-los novamente. Seida avisa que não é necessário, pois ela pode levá-los para seu apartamento e cuidar deles. Bahar concorda e diz a Eyal que Seida pode cuidar muito bem das crianças, e Eyal diz que isso não será possível já que Seida tem uma entrevista de emprego hoje. Seida diz que não vai a lugar nenhum agora e não vai deixar as crianças sozinhas. Bahar avisa a amiga que em alguns dias ela ficará bem e tudo voltará ao normal.
Ela deveria aproveitar e comparecer à entrevista. Seida pergunta a Yale qual é o trabalho e Yale responde que é cuidar de um homem de 32 anos. Os dois saem e caminham pelo corredor em direção ao quarto de Fazile. Yale diz a ele que espera que o paciente seja correspondido e que lhe paguem um mês inteiro, mesmo que ele trabalhe apenas alguns dias. Uma enfermeira sai do quarto e informa a Yale que a paciente está dormindo. O médico diz que era melhor deixá-la descansar então e pede para Seida conhecê-la melhor em casa. Ela lhe manda o endereço. Seida se encontra com Henry e conta que Yale conseguiu um emprego para ela como cuidadora. Henry diz que seria melhor se ela voltasse a trabalhar com ele no refeitório. Seida agradece, mas prefere não voltar a lidar com a mãe e está entusiasmada com um novo emprego. Henry se oferece para levá-la ao endereço que Yale lhe enviou e Seida lhe pede um momento, pois precisa pedir algum dinheiro a Arif. Henry diz que lhe dará tudo o que ela precisar e os dois saem do hospital. Nizam e Doruk se despedem dos pais para passar a noite na casa de Yale. Dizem ao pai o quanto o amam e beijam uma de suas mãos. Sarp pede que nunca esqueçam que eles são a vida dele e que ele os ama. As crianças sorriem e vão embora com Yale. Bahar começa a chorar e Sarp pergunta o que há de errado. Ela diz que felizmente Yale levou as crianças porque ela não aguentou mais. Ele quer ver sua mãe e sente muita falta dela. Seida e Henry estão no carro. Henry conta-lhe que falou com uma mulher que está com Arif, que é advogada, porque se Gulten não quiser dar Lizarda terá que levá-la a tribunal. No entanto, Kisme disse-lhe que deveria fazer um teste de paternidade. Seida se sente ofendida e pergunta se ele está falando sério sobre isso. Ela nunca lhe pediu nada por Arda. Henry diz que só quer a custódia do filho e não pode levar Gulten a tribunal sem essa prova. Seida discorda, mas Henry avisa que era preciso estar com o filho. Eles chegam ao endereço e Henry dá dinheiro a Seida. Dentro de casa vemos que Raif está repreendendo a mãe por contratar pessoas que não são profissionais. Fazile diz que eles confiam no julgamento de Yale e diz que a mulher que ele enviou é muito inteligente. Ele também diz ao filho que se ele não gosta que a pessoa volte para casa, pelo menos para não machucá-lo. Raif diz a ele que não pode evitar machucar pessoas estranhas que vão à sua casa. A campainha toca e ele desliga a ligação. Raif abre a porta e pergunta à mulher qual é o nome dela. Ela se apresenta como Seida e diz que está ali para fazer o trabalho. Raif pede que ele mostre as mãos antes de entrar, especificamente as unhas. Seida pergunta se eles estão na escola. Isso é ridículo. Raif tenta fechar a porta, mas Seida o impede e mostra as unhas com esmalte vermelho incompleto. Ela se aproveita dele olhando as unhas e entra rapidamente em casa. Um Raif furioso manda que ele vá embora agora mesmo, pois não pode trabalhar com ele com aqueles pregos. Seida o ignora e enquanto pega algumas coisas ela conta que o Dr. Yale pediu para ela se dar bem com ele, então ela não pode ir embora. Raif a persegue até a sala de jantar e pede que ela saia novamente. Seida avisa que não está brincando. Deixou a amiga doente no hospital e enxugou as lágrimas para ir para lá porque precisa muito do emprego. Disseram que ela teria que cuidar de uma criança mal-humorada e ela concordou. A única que pode tirá-lo de lá é a mãe e ela voltará do hospital amanhã. Raif, surpreso, diz que ela é uma mulher com pouca escolaridade. Bahar recebe uma ligação. É uma pessoa que pergunta se ele é mãe de Nizam e Doruk Sesmele. Ela diz que sim e fala por um momento. Aí ela desliga a ligação. Sarp pergunta o que aconteceu e Bahar conta que o Sr. Nezir pagou a mensalidade de Nizam e Doruk em uma escola particular até o dia em que terminarem. Eles ligaram para ela porque querem vê-los logo para matricular os filhos em escola. Sarp discorda, mas Bahar diz-lhe que a educação das crianças é o mais importante. É uma boa escola onde vão aprender até mais 2 idiomas. Sarp diz que não podem aceitar o dinheiro daquele homem. Ele provavelmente só quer que sua família dependa dele. Bahar diz a ele que Nezir tinha um vínculo muito especial com Doruk e os amava muito. Sarp diz a ele que se ele fosse um bom homem, então Nezir não teria tirado todo o seu dinheiro ou impedido de dar uma boa educação aos seus próprios filhos. Bahar diz que é verdade e eles pensam. Kisme entra no quarto de Bahar e Sarp. Ela diz a Bahar que veio porque precisa pedir um grande favor a ele sobre o acidente. Naquele dia Arif cruzou o sinal vermelho porque estava nervoso enquanto dirigia e por isso aconteceu o acidente. Ela diz a Bahar que o testemunho dele é muito importante, porque se for apresentada uma queixa contra Arif, ele terá grandes problemas.
Fazilha não fará reclamação e cuidará do resto das coisas que forem necessárias. Bahar e Sarp apenas ficam em silêncio e pede que pensem a respeito, e antes de partir ele lhes dá suas condolências por Atice e diz que sim. Também lamenta muito o que aconteceu com Sua. Sarp pergunta o que aconteceu com ele e Kisme conta a verdade. Enquanto isso, vemos que Munir conta a Piril que Nezir descobriu o plano de Sua de tirar todo o dinheiro de Sarp para destruí-lo e deixá-lo sem recursos. Piril não consegue acreditar que seu pai fosse capaz de tanto. Em seguida, Munir avisa Piril que ele deve ir ao aeroporto com os filhos ou perderá o voo. Piril agradece todos os anos de serviço, mas não vai continuar trabalhando para sua família porque quer deixar para trás tudo que o lembra do passado amargo de sua vida, só quer começar um novo capítulo com seus filhos. Munir diz que está tudo bem. Antes de sair esclarece a Piril que Sua pretendia devolver o dinheiro a Sarp, mas não conseguiu. Talvez ela consiga. Piril apenas pede para ela sair agora e Munir obedece. Enver e Sirin entram no quarto de Bahar, que está de pé enquanto dorme. Sirin e Bahar se cumprimentam e se abraçam. Enver diz com entusiasmo que gostaria que Atice os visse assim agora. Sarp abre os olhos e também os cumprimenta, depois dá-lhes suas condolências e Enver agradece. Bahar diz à irmã que de agora em diante só há uma coisa que eles podem fazer pela mãe: eles têm que amar um ao outro e se unir. Ela está pronta para fazer de sua irmã e para que ela seja uma verdadeira tia de Nizam e Doruk. Sirin pega suas mãos e sorrindo diz que concorda. Bahar pede que ela esqueça tudo o que aconteceu no passado e os dois se abraçam enquanto Sirin observa atentamente. Para Sarp. Uma enfermeira chega para trocar a medicação de Sarp e diz que espera que a frequência cardíaca dele caia dessa forma. Sarp agradece. Enver pergunta onde estão as crianças e Bahar responde que elas ficarão com Yael porque Seida conseguiu um emprego como cuidadora. Enver diz a ele que eles devem preparar o funeral e Bahar diz que irá com eles. Antes de partirem, veem que Sirin está sentado ao lado de Sarp e pede desculpas por todos os danos que causou. A louca ondulada promete ser uma pessoa melhor para toda a família. Sem que Sarp perceba, ela manipula o conta-gotas para que o remédio usado para controlar sua pressão alta não passe. Espera que ele descanse. Ele então se levanta e sai da sala com Bahar e seu pai. Seida traz comida para Raif para a mesa e conta que preparou o que pôde com o pouco que tinha na geladeira. Raif pede que ele traga um guardanapo e leve a salada porque ele não come cebola crua. Seida lhe entrega o guardanapo e Raif experimenta a comida, mas depois diz que não gostou de nada do prato. Ele ordena que ela faça um sanduíche para ele e jogue fora a comida ou faça o que quiser com ela. Seida apenas suspira e obedece. Bahar vai ao quarto de Fazilha e se apresenta. A venerável velha diz-lhe que sabe muito bem quem ele é e pede-lhe que se sente. Então ela diz a ele que sente muito por sua mãe e Bahar agradece. Ela diz que veio pedir desculpas porque sabe que não fará queixa contra Arif. Fazilha diz a ela que ela não gosta de julgamentos de qualquer maneira, embora pareça estranho que ela não vá fazer isso, já que o carro ultrapassou o sinal vermelho, sua mãe morreu e ela e seu marido ficaram gravemente feridos. Bahar diz que Arif estava em pânico porque estava a caminho do hospital para buscá-la, por isso ela não o culpa, já que ele estava apenas tentando ajudá-los. Fazilha diz que ele poderia ter sido mais cuidadoso. Bahar explica que todos estavam muito nervosos e ansiosos porque temiam que sua doença tivesse voltado. Se ele tivesse tomado mais cuidado e tivesse ido ao médico desde que começou a se sentir mal, nada disso teria acontecido. Ele não gosta de procurar culpa onde não há nenhuma. Fazilha diz a ela que ela é uma mulher com um coração tão grande e bondoso que não há espaço para vingança. Ela realmente é uma mulher de sorte. Bahar sorri ao dizer que ninguém havia lhe contado isso. Na verdade, ela é famosa por ser azarada, mas agora que diz isso, ela acredita. Antes de partir para Bahar, ela conta a Fazilha que leu todos os seus livros ao longo da vida e é uma grande fã, embora não tenha tido a sorte de ler suas últimas obras. Fazilha avisa que não perdeu nada e que não escreverá novamente por muito tempo. Bahar diz a ele que isso é muito triste. Então ele se despede e agradece novamente por Arif. Enquanto Bahar caminha pelo corredor do hospital, ouvimos sua voz dizendo que quando ela era pequena seu pai lia suas histórias algumas noites quando alguém lhe pedia para descrever a felicidade, então ela se lembra daqueles momentos incríveis. Ela sempre disse a todos que queria ser um escritor. Sonhei em ser um e ter uma mesa grande com uma máquina de escrever enorme.
Ele sonhava em ter toneladas de papel e tinta, sua imaginação já estava pronta para dar tudo de si. Bahar entra em seu quarto e Sarp diz que sente muita falta dos velhos tempos quando os dois deitavam na cama e sonhavam o tempo todo. Bahar sorri e ele diz que lembra que eles planejaram tudo o que queriam fazer à medida que envelheciam. Sarp diz que eles desejavam passar o resto da vida com ele. Ele achava que seria romântico envelhecermos juntos, vendo como suas rugas apareceram uma por uma e seus cabelos ficando grisalhos. Ele começa a chorar e pergunta se eles podem sonhar com isso novamente. Bahar diz que está tudo bem e que ele vai começar de onde parou. Ela conta sobre um sonho em que Sarp voltou para casa depois de uma reunião com os professores de Doruk. Ele conta a Bahar naquele sonho que Doruk estava se comportando muito mal na escola e Doruk os estava ouvindo da porta. Sarp pergunta a Bahar se ela realmente sonhava com isso quando ele estava fora e ela responde que sim, pois gostava de pensar que eles tinham problemas normais como qualquer família, e que Doruk conhecia seu pai. Eles conversavam sobre seu dia a dia e até ficaram com raiva por coisas estúpidas. Bahar pergunta o que ele sonhou quando não estavam juntos. Sarp conta que sonhava que estavam todos acampando juntos enquanto Bahar sofria porque não gostava de acampar e lutava com uma vespa. Ele ensinou seus filhos a conviver com a natureza. Os dois riem ao ouvir esse sonho. Depois de algumas horas a noite cai e Bahar e Sarp ainda conversam sobre sonhos. Sarp e Bahar criam outro sonho em que estariam no mar, nadando todos juntos, até com Ali e Omer. Sarp ensinaria a dar aos filhos e a fazer lindos castelos de areia. Bahar sorri ao ouvir isso e diz que ele deveria fechar os olhos e descansar. Mas Sarp, um pouco fraco, garante que não está cansado e pede que continue. Enver está assistindo televisão com Sirin e percebe que a Tice está ao lado dele. O homem se levanta e a segue em direção ao pátio da casa. Ele diz a ela que estava com muito medo porque pensou que nunca mais a veria. A Tice sorri e pergunta como ele está. Enver responde que só está tudo bem quando ele pode vê-la. Ele pergunta onde ela esteve todo esse tempo e por que ela desapareceu de repente. A Tice diz a ela que ela tem coisas para fazer e um confuso Enver a lembra que ela está morta. Ela não entende o que deve fazer. Você foi ao salão de beleza? A Tice ri e diz que finalmente notou. Ela queria ficar mais bonita para ele. Enver diz a ela que para ele ela não mudou e sempre foi igualmente bonita. A Tice diz ao marido que ele precisa se acostumar a viver sem ela. Enver responde que isso é impossível e pede que ele o visite todos os dias para conversar e rir juntos. Sirin está na sala e se pergunta por que seu pai não volta. Ela caminha em direção ao pátio e se aproxima lentamente até perceber que ele está falando sozinho. Sirin fica assustado ao vê-lo. No hospital Bahar está com Sarp conversando sobre um sonho que tem sobre a formatura de Nizam. Ele quer que toda a família compareça e que nesse dia sua filha seja a mais feliz do mundo. Ao mesmo tempo, vemos Nizam se levantar e sair da cama na casa de Eyal e caminhar até tropeçar e cair no chão. Ela começa a chorar. Bahar termina de falar e olha sorridente para Sarp, que está de olhos fechados. Ela pensa que ele está dormindo, bebe um pouco de água e se prepara para dormir, mas primeiro decide beijá-lo. Bahar sente seu rosto frio e liga várias vezes, mas ele não responde. Muito assustada, ela sai correndo do quarto e grita por socorro, depois volta para a cama e liga novamente para ele, pedindo para ele não brincar e não fazer isso com ela. Os médicos entram e pedem que Bahar seja retirado da sala. Eles começam a tentar reanimar Sarp e Bahar fica gritando lá fora dizendo que não consegue respirar e que seu peito dói muito. Fazil escuta tudo e a observa preocupado da porta de seu quarto. Os médicos rapidamente tiram Sarp do quarto e Bahar os persegue gritando e chorando sem parar. As enfermeiras devem tê-lo e forçá-lo a sentar-se. Fazil toca seu ombro e pede que ele se acalme, mas Bahar enlouqueceu e diz saber que Sarp está morto. Dr. Eyal tenta acalmar Nizam, que não para de chorar. Ela e Doruk acham estranho a menina chorar tanto por causa de uma simples pancada. Eyal recebe uma ligação do hospital que a deixa sem palavras. Bahar começa a falar sozinha. Ela diz muito nervosa que há poucas horas Sarp prometeu que não a deixaria sozinha novamente. Eles sonhavam em fazer coisas juntos. Eles estavam planejando acampar com as crianças, mas de repente ele deixou ela e os filhos sozinhos mais uma vez. Bahar começa a gritar dizendo que tem o direito de ser louco.
Ele só quer se matar e não se importa se as pessoas souberem que ele enlouqueceu. As pessoas não têm ideia de como suas vidas têm sido complicadas, por isso não ousam dar a sua opinião, simplesmente não entendem. Bahar começa a dizer mais bobagens. Ela afirma ter um fusível na cabeça que a qualquer momento vai explodir e destruir tudo em seu caminho. Ele não quer continuar lutando porque não vale a pena. Ele então se contradiz dizendo que não pode permitir que ela exploda por apenas um motivo. Fazila intervém dizendo que o motivo são os filhos. Bahar diz que é verdade, mas não suporta ter que esconder seus sentimentos daquelas crianças estúpidas. Você não pode ficar com raiva, rir, chorar, gritar, morrer ou enlouquecer porque seus filhos estúpidos ficariam com raiva. Bahar começa a chorar e diz que também é uma menina. Ela perdeu a mãe, o marido, e eles, todos morreram. Bahar não consegue acreditar que ela tenha que vivenciar a morte de uma pessoa 2 vezes. Para seu marido a dor da primeira morte não foi suficiente. Ele voltou e morreu de novo. Ele é um homem egoísta. Fazile pede para não perderem as esperanças, já que estão internados e ainda não sabem se ele morreu. Bahar pergunta se isso é verdade, então por que ele está sentindo tanta dor? Fazile responde que é por medo de perdê-lo. A médica se aproxima de Bahar e confirma que Sarp está morto, o que a deixa chocada. Poucos minutos depois vemos que Bahar está encostada no ombro de Fazile. Ela fica um pouco mais calma e pede a Deus que a acorde daquele pesadelo porque ela só quer ver a felicidade. Ela também diz que não tem mais forças para aguentar. Não mais. Bahar respira fundo. 3 meses depois, Bahar está deitada com os filhos na grama do campo. Doruko olha para a barraca de acampamento atrás deles e dela sai uma bola. O menino corre atrás dela enquanto Bahar e Nizam vão atrás dele. A bola cai em um lago, mas eles conseguem tirá-la e começam a jogar. Da mesma forma, Seida chega e se surpreende ao ver Arif sentado em frente ao refeitório. Ela o abraça muito feliz e o recebe de volta em casa. Aí ele pergunta por que ele não contou que vinha buscá-lo. Arif apenas diz que está tudo bem. Eles se sentam e ele pergunta se ela tem emprego. Seida responde que depois do ocorrido ela teve que deixar o emprego. Então Arif pergunta como ela conseguiu dinheiro para sobreviver. Seida responde que emprestou para todo mundo. Além disso, ela conta a Arif que já foi a várias entrevistas de emprego, mas nunca ligam para ela. Ela conta a ele que Bahar foi acampar com as crianças, mas Arif apenas diz a ela que está bem. Arif vê Talat chegar e se despede de Seida. Ela pergunta para onde ele vai e Arif informa que o dono do café agora é Talat, pois lhe devia dinheiro porque o carro lhe pertencia no dia do acidente. Eles caminham em direção ao prédio e veem um homem descendo as escadas acompanhado de uma mulher, muito sorridente. Arif pergunta a Seida quem eles são e ela responde que ele deveria perguntar a seu pai Yusuf para que ele pudesse ver que tipo de pessoas ele deixa morar lá. Sirin chega na casa de Yale e avisa que foi falar sobre seu pai. Yale pergunta o que está acontecendo e Sirin lhe diz que Enver está com dor de cabeça porque ele sempre fala sozinho, como se houvesse alguém na frente dele. Pelo que viu, parece que seu pai está falando com sua mãe. Ao descobrir, pergunta o que há de errado, mas ele nega o que está acontecendo e age como se não fosse nada. Ela está realmente preocupada com ele. Yale diz que não podem dizer com certeza se ele está louco, mas obviamente há um problema. Sirin pergunta o que deveriam fazer. Enver está deitado na barraca de acampamento. Tem a Tícia ao seu lado que lhe diz que eles deveriam ter mais cuidado, pois Sirin começa a suspeitar deles. Ela ouviu falando sozinho e está preocupada que ele fique ainda mais confuso. Enver diz que eles deveriam contar a verdade para a filha para que ela relaxe e eles resolvam de alguma forma. Os dois sorriem. Arif pergunta ao pai se alguém se mudou para o apartamento de cima enquanto ele estava fora. Yusuf responde que não, porque todos os inquilinos já estão ocupados. Arif pede que ele se sente e diz que acabou de ver um casal saindo do prédio e não sabe quem são. Seida pediu que ele perguntasse. Yusuf diz que não sabe porque não é o vigia do prédio. Além disso, Seida não pode dizer nada porque não paga o aluguel há meses, assim como Bahar. Ele não tem o direito de reclamar com eles e eles nem recebem dinheiro da cafeteria que ele deu a Talat. Arif pergunta novamente quem são essas pessoas e Yusuf confessa que de vez em quando aluga o apartamento que pertencia a Sarp para quem pede. Arif lembra que Sarp pagou 6 meses de aluguel adiantado, mas Yusuf diz que mal podem esperar que aquele homem volte dos mortos.
Além disso, você só aluga por algumas horas e as pessoas saem rapidamente. Arif grita com ele que o prédio não é um bordel e que ele tem que respeitar isso. Se quiserem dinheiro, terão que trabalhar como qualquer outra pessoa. Yusuf diz que está velho demais para trabalhar e vai para seu quarto. Mais tarde, Yusuf vai até o apartamento de Seida e pede que ela o deixe entrar para conversar sobre algo importante. Os dois sentam na sala e Yusuf coloca a mão na perna de Seida. O velho cocoliso diz sorrindo que sabe que ela não pode pagar o aluguel, eles podem chegar a um acordo para que ela não precise mais se preocupar com isso. Seida também sorri para ele e diz que não consegue acreditar. Ela pede que ele espere por ela em seu quarto e ela irá com ele em um momento. Yusuf, entusiasmado, vai até o quarto e tira a roupa. Aí Seida entra, pega as roupas de Yusuf e joga pela janela. Ela grita com ele que não é a mesma mulher de antes e manda ele sair do apartamento dela ou ela vai bater nele. Yusuf desce rapidamente e pede a Arif para abrir a porta. Ele pergunta onde estão as roupas dela e Yusuf responde que está muito chateado e se veste, sai para a rua e pega as roupas que Seida jogou fora enquanto ela lhe diz da janela que espera que ninguém sofra o mesmo vergonha. Bahar, Enver e as crianças estão acampando e recolhendo lenha para a fogueira. Bahar e Enver observam as crianças brincando e dizem que quando você é criança é muito fácil esquecer as preocupações com uma pequena risada, à medida que a pessoa cresce é mais difícil esquecer. Enver olha para a filha e pergunta o que ela achou da escola infantil. Bahar diz que ainda não decidiu e só tem até amanhã. Enver diz que é uma boa escola onde ensinam inglês como se fosse sua língua materna. Bahar diz que é verdade, mas é um lugar muito caro e ele ainda precisa pensar em transporte, livros e uniformes. Enver pergunta o que fará quando receber o dinheiro de Sar. Bahar diz que dará metade para Ali e Omer e o restante seria suficiente para pagar as mensalidades escolares de um ano, além de aluguel e alimentação. Ela olha para os filhos e diz que gostaria de mandá-los para uma escola particular para que tenham pelo menos um ano para aprender tudo o que puderem. No entanto, ficariam deprimidos se no final do ano descobrissem que não poderiam continuar. Bahar pede aos filhos que coloquem mais lenha porque o fogo está se apagando. Doruk coloca tanto que o fogo se apaga e Bahar. Ele pede a Enver para ajudá-los a ligá-lo novamente. Enver tenta o seu melhor, mas falha. Seida está limpando sua casa e ouve uma batida na porta. Ao abrir ela vê Arif que a informa que Yusuf está alugando o apartamento de Sarpa há horas. Ele então pergunta se Bahar sabe e Seida responde que não, nem é capaz de contar a ele. Arif diz que se encarregará de resolver esse problema e pede que ela não jogue a roupa do pai na rua da próxima vez, mas que avise se isso a incomoda. Seida pergunta o que ele vai fazer agora que não tem refeitório. Arif responde que não sabe, mas espera encontrar algo em breve. Seida avisa que Henry está procurando alguém que o ajude, pois está abrindo um novo restaurante e não tem tempo para cuidar do café. Você precisa de alguém que saiba administrar as contas. Arif diz a ela que vai pensar no assunto e Seida diz que primeiro precisa contar algo importante para ele. Ao mesmo tempo, vemos que o café Sirin de Henry também funciona lá. A maluca ondulada cumprimenta Henry quando ela chega e traz um café para sua mesa. Sirin conta a Henry que sua mãe foi ao refeitório, mas não contou que ele havia levado Bahar para acampar. Henry agradece. Ele recebe um telefonema de Seida que lhe diz que tem Arif em mente para o trabalho que ele lhe falou. Ele é um homem bom, limpo e respeitoso. Henry diz que confia em Arif e pede que ele venha amanhã conversar. Seida agradece e desliga a ligação. Seida vai até o quarto do filho para guardar o aspirador e vê um enfeite de cabelo muito elegante sobre a mesa. Seida pega e lembra do dia em que trabalhava como cuidadora de Arif. À noite ela disse a ele que ficaria no quarto de hóspedes e lá encontrou um armário cheio de lindos vestidos e acessórios. Seida vestiu um casaco com entusiasmo e enfeitou a cabeça. Seu telefone tocou e quando ele atendeu recebeu a terrível notícia da morte de Sar. Seida saiu correndo com um enfeite na cabeça, muito chateado e chorando. Ela disse a Raif que ele tinha que ir embora imediatamente, pois ela não podia deixar a amiga sozinha. Raif apenas olhou para ela. Fazília acompanha outra enfermeira que não pôde trabalhar com Raif. Fazília vai até a cozinha e tenta fazer algumas tarefas, mas é difícil porque ela está com dores e não consegue se esforçar. Ela recebe uma ligação de Yale perguntando por que ela não foi aos exames de fisioterapia.
Fazile responde que não conseguiu ir porque não consegue se mover sem sentir dor e não teve tempo de sair porque não encontrou alguém que cuidasse de seu filho. E Eyal diz que pode ligar para a mulher chamada Seida, que cuidou dele e que teve que sair por um incômodo. Fazile responde que não a conheceu, mas segundo palavras do filho, ela não é uma mulher profissional. E Eyal diz que está bem e pede que ele cuide de sua saúde. Fazile desliga e tenta alcançar uma panela que está bem perto do chão, mas a dor a faz gritar. No acampamento, Bahar e Enver tentam acender a fogueira há horas, sem sucesso. Bahar tenta acendê-lo esfregando um pedaço de pau em outra superfície e fica muito exausto. As crianças começam a dizer que estão com fome e Bahar pede novamente a Enver o isqueiro. Ela tenta por alguns minutos até que finalmente consegue colocar fogo na lenha, todos sorriem muito felizes. Enquanto isso, Fazile está descansando e Raif diz que pelo menos agora ele consegue entender como se sente sem poder se mover. Fazile diz que não precisa ter problemas nas costas para entender o filho. Raif está com um livro nas mãos e conta à mãe que pelo que viu seus melhores trabalhos como escritora foram os primeiros que ela escreveu. Então, quem ficou famoso quando estava perdendo o talento? Ele se aproxima um pouco mais e conta que as pessoas acham que ela parou de escrever porque se dedicou a cuidar do filho inválido, mas o que não sabem é que ela aproveitou aquele acidente para esconder o fato de não ter escrito como deveria. Assim como antes, o pior de estar imobilizado é que você não consegue ouvir os fatos, só consegue deitar e ouvir os outros. A campainha toca e Raif se aproxima da porta para abri-la. Vemos que é Seida quem lhe conta que só foi trazer algo que levou por acidente. Fazile pergunta da sala quem ela é e Seida entra rapidamente dizendo que foi ela quem cuidou de Raif por um dia, mas que ela teve que se ausentar por motivos imperiosos. Ela entra na sala e ao ver Fazile pergunta se eles já se conheciam. Fazile lembra que eles se viram no refeitório do hospital, embora não tenham tido o melhor encontro. Ela pergunta por que ele veio. Seida diz que ele trouxe algumas coisas que pertencem a ela e pergunta se já encontraram alguém para cuidar do filho. Raif intervém e diz que não encontraram ninguém, se ela tiver interesse pode voltar. Fazile diz ao filho que eles deveriam discutir o assunto primeiro entre si, mas Raif responde que isso não é necessário. Fazile diz que está bem e Seida tenta abraçá-la emocionada, mas Fazile grita de muita dor. Raif avisa Seida que eles estão com um pouco de pressa para que ela os ajude já que sua mãe não consegue se mexer. Fazile pergunta o que ele tem na bolsa e Seida, um pouco envergonhada, mostra o chapéu que pegou. Ela avisa que já sabe onde colocar e vai para o quarto. Vemos que Raif sorri ao ver como sua Seida incomoda sua mãe. As crianças estão dormindo e Bahar está sentado com Enver em frente à fogueira. Ele diz a ela que acampar é uma boa ideia, embora seu humor tenha mudado um pouco. Bahar diz que eles gostariam que todos estivessem com eles. Enver diz a ele que sua esposa Tissa está sempre com ele, na verdade ela está e isso não é mentira. Bahar diz que às vezes sente que a mãe também está com ela, assim como Sarp. No final das contas ela gosta de conversar consigo mesma pensando que eles estão com ela e conta como foi e tudo o que ela fez. Enver pergunta se ela também consegue vê-los e Bahar, sorrindo, diz que sim, ele viu sua mãe na noite do funeral dela e Sarp há apenas alguns dias. Enver diz com entusiasmo que achava que estava enlouquecendo, mas... agora que você sabe que é muito bom. Bahar diz que sempre se perguntou por que os via em seus sonhos, mas então viu Sarp tão bonito e feliz que entendeu que ele estava bem e também viu sua mãe que parecia muito jovem. Enver apaga o sorriso do rosto ao saber que Bahar se referia apenas aos sonhos e não à realidade. Ele observa que a Tissa aparece atrás de Bahar e caminha em direção à floresta. Enver apenas olha para ela com tristeza e Bahar pede para ela apagar o fogo e ir dormir. Bahar acorda e sai da tenda. Enquanto caminha ouvimos sua voz dizendo que as pessoas o aconselham a esquecer seu passado, mas o que eles não sabem é que mesmo que as marcas do passado sejam apagadas, é impossível se livrar disso. Vemos o caixão de Sarp sendo enterrado. Bahar diz que essas marcas não vão desaparecer e ficarão com ela para sempre. Ela cai no chão e toca a terra com as mãos. Bahar respira fundo e se lembra do momento em que o médico veio até ela e deu a má notícia sobre a morte de Sarp. Bahar deu um grito de partir o coração e chorou. Arif voltava para seu quarto com a policial e quando a viu tentou se aproximar para saber o que estava acontecendo. Bahar gritou com ele para ficar longe dela e deixá-lo em paz.
Depois abraçou Fazília novamente enquanto chamava incessantemente pela mãe. Bahar toca a terra ao seu lado tentando se sentir próximo da terra que cobre o corpo de Sar. Ela se lembra do dia do funeral de Atice Sar e sente que também está sendo enterrada. De repente ela acorda assustada e vê que são seus filhos colocando flores nela. Bahar se levanta e diz que irá preparar o café da manhã. Enver pergunta se ele se sente bem. Bahar diz que todas as manhãs se sente muito mal, mas com o passar das horas ele melhora. Ao abrir os olhos vê que é um dia novo e completo para viver, mas não sabe o que fazer e só sabe que precisa sair da cama. Todas as manhãs são assim, chamam as crianças para virem tomar o café da manhã. Por outro lado, vemos que Fazília acorda e ouve uma mulher cantando em sua casa. Ela percebe que é Seida e tenta ligar para ela, mas Seida não a ouve. Com muito esforço e dor, Fazília se levanta e sai do quarto. Ela vê que Seida está limpando as janelas e pede que ela desça dali, pois esse não é o seu trabalho e é muito perigoso para ela fazê-lo. Seida obedece e Raif se aproxima deles dizendo que fizeram muito barulho. Fazília pede que Seida vá até a cozinha explicar como eles tomam café da manhã, mas Seida diz que já preparou o café da manhã e vai colocar na mesa. Ela vai até a cozinha. Fazília diz ao filho que se pudesse não permitiria que aquela mulher trabalhasse um único dia em sua casa, mas eles precisam dela. Ela vai até a cozinha e pede a Seida que leve o café da manhã para o terraço. É tradição comer lá sozinho com o filho. Seida diz que está bem. Fazília pergunta como está Bahar e Seida diz que está muito mal. Na verdade, tem sido difícil. Poucos minutos depois vemos que Fazília e Raif já estão à mesa comendo. O escritor pede que Seida saia e ela ligará para ela quando precisar. Seida obedece. Mas antes de sair é imprudente e pergunta por que só os dois estão tomando café da manhã e não com o marido e pai do filho. Fazília diz que ela não deve perguntar sobre coisas que não são da sua conta, pois seria melhor se ela de agora em diante não pergunte nada sobre a vida deles. Seida entende e vai embora. Raif olha atentamente para a mãe e os dois permanecem em silêncio. Henry foi buscar Enver, Bahar e as crianças e agora eles estão voltando para a cidade em seu carro. Doruk diz que voltará para a escola em breve. Henry sorrindo diz que sabe, é a melhor escola de Istambul e ele tem certeza que eles poderão falar inglês no verão. As crianças estavam se referindo à escola normal e Enver tenta mudar de assunto, mas Henry continua dizendo que aquela escola tem até piscina e eles podem andar a cavalo. Nizam pergunta a qual escola ele está se referindo e Bahar ele apenas diz que Henry está confuso. Nizam sorri e diz à mãe que provavelmente está tentando esconder a surpresa. As crianças agora não param de perguntar em que escola irão. Bahar confessa para eles que não foi ela quem preparou tudo, mas sim Nezir, que os matriculou em uma excelente escola. Embora se não quiserem sair da escola em que estão podem ficar, pois lá tem seus professores e amigos. Nizam diz que não tem problemas em mudar de escola e que uma melhor seria incrível. Bahar não tem escolha senão dizer aos filhos que assim será. Eles chegam na casa de Enver, que se despede, sai do carro e suspira antes de entrar em casa, então Henry leva Bahar e os filhos para seu apartamento. Começam a desmontar as coisas e Arif sai do prédio, as crianças o veem e correm para abraçá-lo. Bahar apenas olha para ele e diz que é bom que ele tenha voltado. Ele agradece, as crianças felizes pedem que ele entre em casa com elas, mas Arif diz que tem coisas para fazer e deve ir embora. Bahar e as crianças sobem para seu apartamento. Henry pede a Arif que venha amanhã ao refeitório para conversar. Arif diz que tudo bem e eles se despedem. Fazília está assistindo TV com o filho e diz que disse a Seida que ela não precisava passar a noite com eles e que ele ainda não foi embora. Seida entra na sala e pergunta se lhes oferecem mais alguma coisa antes de sair. Fazília responde que não, mas Raif diz que quer um café e nada de açúcar. Seida sorri e diz que vai preparar agora mesmo. Fazília pergunta ao filho por que ele vai tomar café a essa hora se ele nem gosta. Raif responde que só estava com um pouco de vontade. Depois de um tempo, Raif está tomando seu café. Seida se aproxima e avisa que irá embora, mas pode ficar se precisarem. Fazília diz que não e lhe deseja boa noite. Seida caminha lentamente até a porta, calça os sapatos e sai. Fazília lembra que havia prometido entregar Seida para ela pegar o ônibus, mas como não conseguiu mais encontrá-la, diz que entregará a ela amanhã. Sirin termina a jornada de trabalho no refeitório e se despede de Henry, entrega-lhe o primeiro pagamento em um envelope e avisa que vai esperar ela trabalhar amanhã. A maluca ondulada diz que está bem e sai do local.
Ela liga para o pai e pergunta o que ele está fazendo. Enver conta que estava fazendo compras e já está voltando para casa. Sirin diz que irá à casa de Bahar porque prometeu comprar um bolo para os sobrinhos com o primeiro pagamento. Enver a parabeniza por isso e os dois se despedem. Enver entra em casa e começa a ligar para Tice. Ele avisa que tem boas notícias, sua filha Sirin foi visitar Bahar. Eles estão se dando bem e podem passar algumas horas sozinhos sem serem incomodados. Ele fica ligando para Tice e a procura por toda a casa. Leva as compras para a cozinha e diz que vai preparar algo delicioso para eles comerem enquanto assistem TV. Sirin chega na casa de Bahar e cumprimenta a todos. Ela dá a eles o bolo que prometeu comprar e Bahar agradece. Ela coloca dentro da geladeira para comer depois do jantar. Sirin percebe que a geladeira está vazia e diz a Bahar que se ele precisar de dinheiro para comprar comida ela pode emprestar, pois são irmãs. Bahar diz a ele que não é necessário. Sirin diz-lhe que ouviu dizer que Arif foi libertado da prisão. Não podem permitir que ele seja libertado e devem denunciá-lo novamente, pois ele assassinou 2 pessoas. Bahar o lembra que o que aconteceu foi apenas um acidente. Arif estava apenas tentando levá-la ao hospital e se ela não tivesse desmaiado nada disso teria acontecido. Ela pede a Sirin que não desconte em Arif, se ele quer culpar alguém então deveria culpá-la. Sirin diz em voz baixa que sua irmã será a próxima a morrer e então Bahar diz para ela não continuar falando sobre isso.